nós estamos saindo daqui desta igreja sem nenhuma dívida financeira nem moral. Nenhuma irmã pode dizer: pastor, faltou com respeito comigo. Nenhuma irmã casada, nenhuma irmã solteira, nenhuma adolescente, nenhum jovem, nenhuma criança pode dizer: pastor, faltou com respeito. Alegria te dou na é o Senhor em que nós temos a vitória e nos ajuda contra o mundo. Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa para mais um vídeo e mais outra pérola do Samuel Câmara, lá em Belém do Pará. A bola da vez agora é o pastor Valdir, que também é membro da Assembleia de Deus e pastor da Assembleia de Deus lá em Belém do Pará, e também foi removido de suas funções pelo fato de ter se posicionado contrário ao aluguel do ginásio centenário para o governo do estado patrocinar e promover a COP30, tá entendendo? E foi aquela aberração que vocês me viram noticiar aqui. E outro pastor sofre nas mãos de ditadores assembleianos. É uma ditadura, irmão. Não adianta fugir. A Assembleia de Deus hoje tem dono e não é Jesus. Se você ainda não viu a minha série de vídeos falando sobre o sistema da Assembleia de Deus, dê uma olhadinha. Eu desafio qualquer um assembleiano a me provar que esse sistema não existe. Um sistema de ditaduras, de dinastias, de nepotismos, de disputas pelo poder e de corrupção moral. Desafio qualquer um a me provar que esse sistema não existe. E o pastor Valdir foi alcançado por esse sistema e está sofrendo represálias pelo fato de ter batido de frente contra os desmandos, os desvios de conduta e de finalidade desses pastores, desses líderes religiosos que deveriam praticar a justiça, mas não o fazem e vão pagar caro por isso. Naquele dia, muitos deles vão ouvir da boca de Jesus a seguinte frase: apartai-vos de mim, eu não conheço vocês que praticaram a iniquidade, viveram uma vida de plena iniquidade nos seus púlpitos, esbanjando e esboçando autoridade e autoritarismo, mas era tudo fachada, tudo iniquidade. E o pastor foi comunicado que deveria deixar a congregação, e um amigo dele ainda chegou a dizer, ele vai contar no testemunho, que foi pedido para que ele saísse da congregação, mas um amigo disse: não, faça o seguinte, você tem hoje o seu último culto, um culto de despedida, e ainda tiveram misericórdia para dar um culto de despedida ao pastor que se posicionou contra o sistema. Eu vou deixar o vídeo na íntegra aqui, para que você veja o testemunho do pastor e tire suas próprias conclusões. No final, deixa um comentário sobre o que você acha da Assembleia de Deus de hoje. Dê o seu raio-x, seu diagnóstico. O que é que você vê quando você ouve o nome Assembleia de Deus? Qual é o primeiro pensamento que vem à sua cabeça? Deixa aí nos comentários, tá bom? Veja o vídeo, tire suas próprias conclusões e no final deixe comentário, porque o seu comentário também é relevante para o crescimento deste canal. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Valdir Almeida. Para quem não me conhece, nasci no Evangelho. Quando nasci, meus pais estavam na fé, né? Cresci no Evangelho, sirvo ao Senhor nosso Deus desde a minha tenra idade, desde criancinha, bem criancinha mesmo. É certo que aos 16 anos eu me afastei do caminho do Senhor, mas na juventude retornei. De lá para cá não paro de estar servindo ao Senhor. E há 13 anos atrás, fui consagrado pastor, fui ordenado pastor, né? E, melhor dizendo, há 14 anos atrás, e há 13 anos atrás, eu comecei a estar à frente, a pastorear congregações, né? Eu estava até ontem na
terceira congregação que eu pastoreei, né? Que era a congregação Rio Jordão 2, né? Ontem pela manhã nós tivemos uma EBD muito abençoada, os irmãos em peso na igreja, né? Terminada a EBD, eu fui lavar o carro, né? Levei a um lava-jato e, estando lá, recebi uma ligação do meu pastor coordenador, o coordenador da coordenação Guamá 2. E ele disse: pastor Valdir, eu preciso falar urgente com o senhor, é uma conversa séria e delicada, né? E assim que o rapaz terminou de lavar o carro, me direcionei à casa dele. E lá ele foi direto ao assunto. Ele me comunicou, que por ordem expressa e irrevogável do pastor Samuel Câmara, até então meu pastor e presidente, né, da Assembleia de Deus em Belém, Igreja Mãe, eu estava cortado do rol de pastores dirigentes de congregação. E ele usou, o pastor coordenador, né, ele usou a seguinte expressão: a ordem para o senhor sair do templo é para ontem, e a ordem que eu tenho é para eu mesmo ir na congregação e comunicar à igreja que o senhor saiu, né, e já empossar automaticamente, já dar posse ao novo pastor. Mas eu não vou fazer isso em consideração ao senhor, e eu vou permitir que o senhor faça a sua despedida, né? E ele me disse o porquê, a razão pela qual o pastor Samuel tomou essa decisão de me cortar, né, do rol de pastores e dirigentes de congregação, de tirar a congregação, de me tirar da liderança dessa congregação e de maneira irrevogável. Ele disse o seguinte: a razão é porque o senhor, na época da COP30, né, ou seja, em novembro, o senhor fez críticas à liderança geral da igreja, no caso, se referindo ao pastor Samuel, o seu filho, né, e a diretoria, ou seja, os pastores que auxiliam pastor Samuel e Felipe. E realmente eu fiz essas críticas, né? Essas críticas, qual o teor dessas críticas? Eu acredito que você que vai estar vendo este vídeo lembra daquele triste, lamentável episódio, fato ocorrido no Centro de Convenções das Assembleias de Deus, Centro de Convenções Centenário da Assembleia de Deus, quando ali nós presenciamos pelas redes sociais, mídias, e alguns irmãos e muitos irmãos presencialmente, aquele lugar construído com recursos da membresia da igreja, recursos oriundos de dízimos e ofertas, que são fruto da fé e da obediência dos irmãos. Aquele lugar que foi construído com a finalidade da reunião, de reunir os irmãos, os cristãos, os crentes, os membros da Assembleia de Deus, reuni-los para adorar a Deus, para celebrar cultos a Deus e reuniões que visassem o crescimento do reino de Deus, a edificação da igreja, da membresia. Aquele lugar foi palco, foi utilizado, foi para um evento que profanou aquele lugar consagrado. Aquele lugar foi alvo de sacrilégio. Aquele lugar santificado ali foi usado para desonrar o nosso Deus e também para abalar a fé dos irmãos. Ali você viu, entre aspas, culturas, né? A cultura, esse foi o pretexto, né? Essa foi a desculpa.
a cultura paraense, né, sendo exaltada, mas ali você viu ações, movimentos, danças e outras coisas mais que vão de encontro à nossa fé, vão de encontro aos nossos credos, a palavra de Deus. Ali você viu, né, culto ao diabo, né, e outras coisas mais que nos entristeceram, que jamais pensaríamos ver tais coisas ali naquele lugar. E eu então, irmãos, eu não sou um pastor politicamente correto, eu não sou um pastor que sempre balanço a cabeça em sinal de aprovação para tudo. Eu não sou um pastor que prioriza o meu cargo e a minha posição como a grande maioria desses pastores omissos, medrosos, que não tem caráter cristão. Eu não sou. A minha prioridade é a minha comunhão com Deus e a palavra de Deus. Ela vem em primeiro lugar. Por isso eu me posicionei contra e fiz críticas, não ofendi. Eu tenho todos os prints, das minhas postagens feitas no grupo da região sul, onde estão todos os pastores que fazem parte, todos os pastores de congregação que fazem parte da região sul, todos os pastores dirigentes, todos os pastores que estão à frente de congregação e coordenadores, subcoordenadores. E ali está também o filho do pastor Samuel Câmara, Felipe Câmara, e também, se eu não estou enganado, está também ali o pastor Samuel Câmara. Ali está também o pastor coordenador da região sul, pastor Daniel, né? E eu me posicionei contra, critiquei pela permissão que foi dada aos organizadores desse evento, porque o que aconteceu vocês sabem, né? Aquele espaço foi locado para que houvesse essas manifestações culturais, que envolveram manifestações culturais, que envolveram ações, danças e outras coisas, como já ressaltei, que vão de encontro às nossas crenças, aos nossos credos, à nossa fé, vão de encontro à palavra de Deus, aquilo que a gente prega, né? Nada contra, ok? Mas que não fosse realizado ali, porque não deveria ser realizado ali, porque aquele lugar é para que o nome do Senhor fosse glorificado, né? Então, eu fiz essas críticas, não ofendi a moral, o caráter de nenhum deles, né? Nenhum deles, ok? Eu me posicionei contra, usei a palavra de Deus, usei a palavra de Deus como respaldo para as minhas críticas e para o meu posicionamento contra aquilo que aconteceu ali no centro de convenções. Muito bem, irmãos e amigos, né? Então, aconteceu isso. Ontem eu me tornei um ex-pastor, dirigente de congregação, pelo pastor Samuel, de acordo com as palavras do meu coordenador da coordenação Guamá 2, né? Porque eu gravei as palavras dele, eu gravei a conversa que eu tive com ele, está gravado. Não era nem para eu ter o direito, exercer o meu direito de me despedir. A minha despedida, irmãos, da congregação foi muito dolorosa mesmo, porque nesses 3 anos que eu estive lá, eu me apeguei àquela congregação e a congregação também se apegou a mim. Se você for no Facebook, você vai ver como foi a nossa despedida. Muito triste mesmo. Saio com as minhas mãos limpas, saí com as minhas mãos limpas, tanto da congregação quanto também da Assembleia de Deus, Igreja Mãe, porque eu estou me desligando desta congregação, desta denominação, sem nenhuma dívida,
financeira, nem uma dívida moral. Nem uma dívida moral. A ação do pastor Samuel Câmara foi pastor que prega o amor, pastor que prega a tolerância. Foi um ato de represália, vingança, essa é a palavra, vingança. Ele agiu como um déspota, ok? Estou falando aqui não mais como um assembleiano, não mais como um membro da Assembleia de Deus, e não tendo mais ele, não reconhecendo ele mais como meu pastor presidente. Não considero que ele esteja mais, e que eu esteja mais debaixo da sua cobertura espiritual, e nem quero estar abaixo da cobertura espiritual desse senhor. Ok, irmãos? Então, resolvi gravar este vídeo, demonstrar minha indignação, porque a minha saída foi como um cão. Eu comparo como um cão que foi enxotado. E se não fosse o pastor coordenador me dar esse direito, porque nós temos o direito. Meus irmãos e amigos que assistiram esse vídeo, vocês não têm ideia do quanto nós choramos, do quanto nós nos desgastamos emocionalmente, fisicamente, psicologicamente, no exercício do pastorado. Nós nos doamos, nós nos apegamos à obra de Deus e nós nos doamos. São 13 anos que eu venho me doando pela obra de Deus. A gente sente a dor das nossas ovelhas, a gente sofre com as nossas ovelhas. Muitas das vezes a gente deixa de se beneficiar para beneficiar as nossas ovelhas. A gente gasta tempo, muitas das vezes a gente abre mão do nosso tempo de trabalho, do nosso tempo que deveríamos destinar a nossa família para atender as ovelhas, visitando, orando por elas, e não somente as ovelhas, mas a comunidade ao redor da igreja, né? Mas eles lá de cima, do alto do trono deles, não sabem o que nós passamos aqui, e o pago que eles nos dão é esse. Mas Deus é justo. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Amém? Então, eu resolvi gravar este vídeo com meu coração muito indignado pela falta de respeito para com a minha pessoa. Eu não sou o único. Vários pastores ontem foram enxotados de seus templos. Vários pastores. Então, venho aqui demonstrar a minha indignação pela falta de respeito, de consideração, de reconhecimento da parte desta liderança. Não quero excetuar ninguém aqui, né? Não quero direcionar essa minha indignação somente ao pastor Samuel, seu filho, mas a toda a diretoria, inclusive pastor Daniel, pastor da região sul. A decisão da minha saída e dos demais pastores, eu não chamo de saída, eu chamo de expulsão. Ela partiu também dos demais. Houve uma reunião e eles foram coniventes, eles aprovaram a nossa saída. Então é direcionada esta minha indignação ao pastor Daniel. É melhor nem dizer o que vem na mente agora. A paz do Senhor, Deus está conosco, o trabalho continua e nós vamos sim continuar pastoreando ovelhas